Tem que se livrar disso, meu querido. Isso é demônio. Esta é uma característica e uma atitude de espíritos malignos. E nada tem a ver com Deus. Outros, por causa da família que tem. A família que tem. Se julgam orgulhosos por causa da família. Tem uma família bem ordenada, que foi a misericórdia de Deus que ele deu. Estava falando para um irmão, durante o ceia, ele estava falando, meu maior bem que eu tenho é a família. Eu falei assim, você está muito errado, muito enganado, porque o maior bem que existe é a igreja do Senhor. E a sua família é resultado da igreja do Senhor, porque senão você não tinha nada, os seus filhos estariam na rua, perdidos. Não é a sua família que é o bem maior é a igreja bendita do Senhor Jesus Cristo. A família é bem maior. Mas alguns, por causa da bondade de Deus com a sua família, eles têm os filhos que são exemplares. Outros porque estudou os filhos, deu um grau universitário para os filhos. Pensa que é alguma coisa. E o meu filho, a minha filha. Espíritos malignos. Espíritos malignos. Que enche o coração de soberba, arrogância. Coisas contrárias ao Espírito de Deus. É a família, é um negócio que tem, é uma bênção que Deus deu, e aquilo já, a pessoa já sobe num pedestal. Afasta de ti a arrogância da vida, porque isso te levará ao inferno, e no nível você já está dos espíritos malignos. Você precisa se arrepender, mudar essas atitudes. Você que está me ouvindo e você que está nos acompanhando, isto não tem nada de Deus. Outra coisa que causa altivez, conhecimento, não é? Você não sabe nada, você aí não estudou nem. Eu me confundo hoje com a terminologia dos ensinos, né? Hein? Esse aí não fez nem ensino fundamental. Tem nem ensino fundamental. Coitado. Porque o distinto ou a distinta acha que sabe alguma coisa. Talvez você leu isso. Eu me esqueci agora do grande físico europeu, esse tempo passado. Mas ele estava num trem viajando, num trem muito comum lá na Europa, né, viajando de trem e tal, e sentou um estudante perto dele, né? E começou a falar falando de conhecimentos, de coisas, das ciências e dos físicos. E esse moço lá sentado, um senhor já de idade lá, era o reitor da maior universidade científica da Europa. Ele sentado, e ele falou para ele de tantas coisas e tal. E este moço citou para ele um versículo da palavra de Deus. Ele virou para ele e falou assim, mas assim, senhor, desculpa, meu senhor, estou vendo que o senhor até parece uma pessoa, né, bem informada, mas o senhor acredita nessa bobagem aí da Bíblia, daquelas camaradas ignorantes que não sabem nada? Isso aí é para pessoa que não tem conhecimento, isso aí é para pessoas que não têm estudo, isso aí é para pessoa que não tem formação. As pessoas não têm conhecimento nenhum da ciência, é por isso que eles creem nessa bobagem aí que é Bíblia.
E ele falando, e o moço ouvindo para ele, né? Nessa estaçãozinha aqui, mas eu gostaria, eu queria até escrever para o senhor. Por favor, me escreva assim. Aí ele enfiou a mão no bolso, tirou um cartãozinho, meu endereço está aqui. Quando ele abre, olha lá, reitor da maior universidade científica da Europa. O camarada não sabia onde pôr a cara. Pessoas que não sabem nada só porque aprenderam a somar 2 mais 2, acham que são alguma coisa. Acham que são alguma coisa. Só porque vai ver uns professores da universidade. Sim, o contrário, agem completamente o contrário, como esse moço, esse homem muito famoso, reitor da universidade, estava agindo simples, diga comigo assim, simplicidade é o que eu preciso. Porque, irmãos, olha, até no meio da igreja, tem dos pregadores, porque um fala melhor do que o outro, porque um prega melhor do que o outro, acha-se melhor, acha-se superior ao outro, que não tem a mesma condição e a mesma facilidade. Que o Espírito do Senhor nos livre desse espírito maligno que é a altivez. Levanta sua mão e diga assim: Senhor, me livra desse espírito. Me livra desse espírito, me livra desse espírito, me livra desse espírito, me livra desse espírito. Começou com Satanás no próprio céus. Quando ele olhou o conhecimento que ele tinha, a sabedoria que ele tinha, porque a Bíblia o chama de sinete da perfeição. O diabo foi feito, aquele anjo que se tornou diabo, ele foi feito de uma maneira tão magnífica que Deus usava ele para criar outras coisas. Ele era o sinete da perfeição. Ele estava, a sua voz era tão encantadora que diz os historiadores que as suas cordas vocais, quando ele falava, simplesmente no falar, ele enchia de música os céus. Era uma coisa arrebatadora. Sinete da perfeição. Belo como não se podia imaginar, perfeito em tudo, sinete da perfeição. E ele então, com todo aquele poderio, com toda aquela capacidade, anjo muito poderoso, que tinha o privilégio, ministrava diretamente na presença do Senhor. Deus se deliciava com o cântico daquele anjo, com o que ele fazia, com a sua maestria em dirigir a música nos céus. E ele então começou a pensar que não havia ninguém superior a ele. E ele um dia resolveu assim: olha, eu vou subir às alturas e você igual ao Altíssimo. Eu vou arrumar algumas coisas que nesse céu está precisando de arrumar. O altivo sempre pensa que ele é melhor do que os outros. Sempre pensa isso. Ele sabe melhor. Ele faz melhor. Ele tem o que os outros não têm. Aquela pessoa está no lugar de chefia, mas quem devia estar era ele, não era o outro. Era eu que tinha que ser o chefe. Era eu que tinha que estar lá. Era eu que tinha. Ele sempre sabe melhor do que eu. Isso começou lá nos céus. E o diabo, com a sua maestria, com o poder que ele tinha, ele levou consigo 1/3 dos anjos dos céus. Seguiram-no. Seguiram as suas propostas. Ele disse assim: eu vou melhorar esses céus aqui. Olha, tem tantos de vocês aí que deveriam estar em posições melhores, vocês não estão. Eu vou melhorar. E com isso, ele levou 1/3 após si. Quando foi chutado
arrebatado lá do céu. Porque ele esqueceu-se que tudo que ele tinha, ele havia recebido. Tudo que ele tinha, ele havia recebido. Alguém maior do que ele, muito maior, o tinha criado e lhe dado tudo aquilo que ele tinha. Esqueceu-se disso. É o que acontece com o soberbo e o arrogante. Ele esquece de onde que ele veio e de onde veio as coisas que ele tem e que ele possui. Altivez. Hoje a mensagem não é de dar muito glória a Deus, não, né? Mas eu estou falando a verdade. Eu estou lhe tentando mostrar algo que está dentro da sua vida para te livrar do fogo do inferno. Segunda coisa. E são muitas coisas, né? Mas eu escolhi só 3. Só 3 coisas. Mesquinhez. Diga comigo assim: mesquinhez. Só quem vive ao lado de um mesquinho sabe avaliar quão horrível é esse espírito.